Oi, a gente vai conversar hoje com o Dr. Flávio Trigo. O Dr. Flávio Trigo é urologista, é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo, é livre-docente de urologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é coordenador do Centro de Incontinência Urinária do Hospital Sírio-Libanês. Nós vamos falar da saúde do homem. Vamos começar falando que o homem quase não vai ao médico, só vai obrigado, né? Vai muito menos do que deveria ir. E muitas vezes, como você disse, empurrado Pela mulher. pela mulher, que se cuida e exige que ele tenha pelo menos o mesmo empenho em manter a saúde do casal. Na verdade, a mulher aí é cultural, né? A mulher vai ao ginecologista desde muito cedo, né? Então ela cria o hábito. O homem não, né? Ele depois que sai do pediatra, que a mãe leva, ele demora a voltar, né? Eu acho que se eu fosse conversar com a minha filha de 18 anos, ela diria que o homem não ir ao médico é uma forma de machismo. Provavelmente é, né? E tem relação, claro. Dentro da criação, eu acho que isso mudou, ou pelo menos está mudando, mas na época que eu era criança, você ouvia muitas vezes que homem não chora, homem que homem não fica doente, tudo isso. Já a mulher, ela tinha uma criação muito mais realista, porque era ensinado a ela o óbvio, que todo mundo envelhece, que todo mundo fica doente. E um detalhe muito importante, que se você diagnosticar as doenças no começo, o tratamento é mais fácil e mais eficaz. Então, desde criança, a menina sabe que em um determinado ponto ela vai ter que ir no médico em caráter profilático, e eventuais problemas que ela tenha vão ser diagnosticados numa fase precoce, ela vai tratar e vai continuar a vida dela. E o homem resiste muito ao exame de próstata, né? Resiste muito. E, infelizmente, não existe ainda um substituto para esse exame de próstata. O exame de toque. O exame Aquele de toque. PS... O PSA é um exame que foi uma evolução grande, ele foi introduzido em 1989 como método de diagnóstico do câncer de próstata, mas 25% dos pacientes com câncer de próstata têm PSA normal. E a razão do exame de toque é detectar alterações na consistência da próstata. Por exemplo, a próstata normal ela tem a consistência da ponta do nariz. Se eu tiver essa consistência no toque, significa 50% de chance de ter um câncer. Então eu devo ir em frente e fazer a investigação. É essa a razão porque nós urologistas valorizamos tanto o exame de toque no diagnóstico precoce do câncer. E o preconceito aí ajuda a não fazer, né? Por preconceito, eu acho que os homens postergam, né, essa ida ao urologista. Exatamente. É um preconceito que não tem muita razão de ser, mas que evita a ida de muitos homens ao urologista. Pois é, mas aí também pode ajudá-los a ter câncer, né? A analogia Esse preconceito atrapalha bastante nesse caso, né? A analogia que nós fazemos e falamos para os nossos pacientes é que também nós não conhecemos nenhuma mulher que goste de fazer exame ginecológico. Perfeito. Mas ela péssimo, precisa. É desconfortável, mas é necessário. É chato, mas é absolutamente necessário. É uma boa comparação. Acho que é um bom argumento. Né? E que argumento o senhor usa para o homem fazer a reposição hormonal? Porque ele também deve ter um tipo de preconceito, né? Deve. A reposição hormonal, normalmente, o paciente ele dá sinais de que ele está precisando. É aquele sujeito que diminui a disposição física dele, que às vezes cai o libido, que às vezes ele começa a ter uma tendência à melancolia, e que quando você faz a dosagem do hormônio masculino, a testosterona, você encontra níveis baixos de testosterona. Esse paciente vai se beneficiar de reposição hormonal. É claro que tem os excessos, né? Tem algumas pessoas, principalmente de academias, que usam hormônio como forma de ganhar rapidamente massa muscular. Aí é uma coisa deletéria, pode ter vários efeitos colaterais e a gente pode até matar, né? Pode até matar. É perigoso mesmo. Exatamente. No caso da reposição hormonal bem indicada, ela é equivalente à da mulher, quer dizer, funciona muito bem? Funciona muito bem e é seguro.
inclusive em termos de câncer de próstata, que é uma dúvida de vários pacientes. Porque você fala, o câncer de próstata só dá em quem tem hormônio masculino. Isso é verdade, não tem nenhum eunuco que tenha tido câncer de próstata. Mas não tem nenhum caso comprovado na literatura de reposição hormonal causando câncer. Então, quando ela é bem indicada, é uma coisa absolutamente segura e que melhora muito a qualidade de vida do paciente. E os sintomas são muito parecidos com os sintomas femininos, né? São bastante A parecidos. libido, a certa Libido, fadiga, disposição, uma certa melancolia. fadiga, melancolia. O homem tem exatamente. aqueles suores que a mulher tem, não, né? Só em casos, por exemplo, que você suprime completamente os hormônios. Aí sim, ele pode ter sintomas parecidos com aqueles fogachos que as mulheres experimentam. Eu queria ressaltar bastante essa questão das academias, porque além de um perigo, é muito comum atualmente, né? E há médicos, inclusive, que receitam testosterona, injeções de testosterona para perda de peso. Está na moda atualmente. Exatamente. Que também que é uma coisa que não é comprovada cientificamente e é uma coisa perigosa. Você pegar um paciente com níveis baixos de testosterona e repor essa testosterona para um nível fisiológico é uma coisa. Agora, você criar níveis suprafisiológicos, você começa a expor o paciente a uma série de riscos, inclusive riscos cardiovasculares, tudo isso que são as coisas mais perigosas. Há riscos para o fígado e pâncreas também? Isso é um ponto importantíssimo, Leda. Existem alguns suplementos, claro, existem ótimos suplementos que são só vitaminas, tudo, mas existem alguns que eles colocam um hormônio. Testosterona é extremamente tóxica para o fígado se tomada via oral. A gente não pode dar testosterona por boca para os pacientes. Então, se a pessoa tomar alguma coisa que contenha testosterona, ela pode ter uma hepatite medicamentosa. Então, quando nós temos que repor testosterona, nós temos basicamente duas vias que nós utilizamos. Ou injetáveis e transdérmica. Existem aqueles gels de testosterona que a pessoa coloca na pele, porque eles repõem gradativamente, criam um nível seguro e suprimem aqueles sintomas decorrentes da falta de testosterona. Tudo na vida é bem indicado, pode funcionar muito bem, né? A verdade é bom, é essa. Né? Tudo é ruim, dependendo da hora, da ocasião. Da hora da pessoa. Voltando ao câncer de próstata, há sintomas, quer dizer, já que o homem não faz regularmente esse exame, e ele resiste a ele quando procura o urologista, ele procura com um sintoma específico, ou não, quando se descobre o câncer de próstata, ele já está avançado? O que acontece é o seguinte, Leda. Normalmente, o câncer de próstata localizado na fase curável, ele não dá sintomas. Se a pessoa já tiver sintomas decorrentes do câncer, provavelmente ela não está mais numa fase localizada. Agora, o que acontece? E tem fase 1, fase 2, fase 3, assim? Existe. O que acontece é que existe uma outra doença, que é a hiperplasia prostática benigna, o aumento benigno da próstata, que é mais comum que o câncer, que é aquele que o paciente começa a crescer a próstata e ele começa a urinar muitas vezes, acordar à noite para urinar, tudo isso. E muitas vezes o paciente vai em decorrência desses sintomas. Mas esse paciente também tem a chance de ter um câncer localizado. Então, o paciente, independente dele ter sintomas ou não, quando ele vai ao urologista, nós procuramos a doença mais grave. Nós procuramos o câncer da próstata, através do PSA, através do exame de toque, tudo isso. Se não tiver câncer e for só esse aumento benigno, aí nós tratamos com medicamentos, às vezes aquelas cirurgias endoscópicas, aí é uma situação mais... E quando deve ser feito o primeiro exame de próstata do homem? Então, com que idade? 25, 35, 40? Depende da história familiar. Se a pessoa tem algum parente algum consanguíneo que teve câncer de próstata, ele deve começar a partir dos 40 anos. Então, se for avô ou pai? Avô, tio, só não pode ser parentes da mãe. Parentes do pai? Parentes do pai. É ligado à paternidade. Exatamente. Se o indivíduo também for de raça negra, existe uma maior propensão ao câncer da próstata.
Então, nessas duas situações, nós recomendamos o início dos exames a partir dos 40 anos. No restante da população, a partir dos 50. Nós temos bons medicamentos no Brasil para tratar o câncer de próstata, para tratar a hiperplasia prostática. A hiperplasia prostática é o que nós chamamos de prostatismo, né? Que são os sintomas do trato urinário, que é mais ou menos o terror das mulheres, porque normalmente elas dormem junto com os homens. E você tem um marido que acorda cada 2 horas para urinar, é uma coisa que afeta não só a qualidade de vida dele, mas a sua também. E hoje em dia nós temos bons medicamentos que podem ajudar no controle desses sintomas. Então, nós temos medicamentos que reduzem o tamanho da próstata, medicamentos que dilatam a próstata e permitem que o homem urine de uma forma melhor. E esses medicamentos, eles podem ser usados isoladamente ou em associação. Então, nós temos uma gama de opções de tratamento medicamentoso e que eles não evitam câncer, eles não evitam, talvez, complicações maiores, mas eles seguramente melhoram a qualidade de vida do paciente que tem esse problema para urinar. Uma coisa que foi interessante que eles mostraram no congresso é assim, quem teve câncer de próstata pode fazer reposição hormonal? Pode? Pode. Se todos os marcadores estão negativados, ele não tem nenhum sinal de recidiva e ele tem sintomas de baixa hormonal, você vai lá a dose e você pode repor com segurança. Isso também é uma boa notícia. O que é também uma boa notícia. Muito importante, né? Essa confraternização mundial sobre o assunto, né? Essa informação. Exatamente. Mais dos congressos. Exatamente. É muito importante isso para a formação do médico e para o médico trazer para o leigo, né? Exatamente. E o Brasil está acompanhando bem isso? No Brasil nós acompanhamos bem. O SUS e o SUS atender principalmente. A grande maioria, né? O SUS continua sendo um conceito extremamente bem bolado e ele continua em fase de implementação. Há muito que fazer ainda por ele e para ele muito embora, bem. Por exemplo, em área de câncer, tem ilhas de excelência, né, Leda? Eu diria que câncer de próstata no SUS é uma doença bem tratada, é semelhante ao tratamento, ao programa de HIV. O paciente normalmente ele tem acesso, ele consegue se tratar, ele consegue receber medicação, então é uma coisa que funciona de uma forma satisfatória nessa doença específica. Terminamos então a entrevista com uma boa notícia. Uma boa notícia. Uma boa constatação. Muito obrigado. Imagina. Foi um prazer. Prazer foi uma todo honra meu. para nós. Uma obrigado. Honra para mim estar aqui. A gente se vê na próxima entrevista. Valeu. Até mais. Quero mais saúde.